Olá, para quem está na pegada das provas de residência, neurologia é um gigante a ser batido. E dentro da neuro, o AVC é sem dúvida o tema mais importante. Mas com tanta coisa para estudar, como é que a gente foca no que realmente cai? Bom, é para isso que estamos aqui. Nesta revisão, vamos direto ao ponto, dissecando o que é mais cobrado e, claro, o que faz a diferença na prática. Vamos nessa? O nosso roteiro de hoje é bem estratégico. Primeiro, a gente entende por que o AVC é esse tópico tão quente. Depois, vamos mergulhar fundo no tratamento agudo do AVC isquêmico, que é o tipo mais comum. Na sequência, a gente vai bancar o detetive correlacionando a clínica com a anatomia vascular. Depois, vamos aprender a diferenciar os AVCs hemorrágicos. E para fechar, aquela revisão comparativa para amarrar todo o conhecimento. Então, vamos começar pelo começo. Seção 1. Por que é tão fundamental dominar o tema AVC para passar na prova? Vamos entender as bases e o porquê de ele aparecer tanto. E aí, por que essa fixação toda das bancas com o AVC? Isso não é um palpite, tá? É resultado de uma análise de mais de 320 questões de prova. E o que a gente descobriu é que o AVC não é só mais um tema, ele é o tema, responsável por cerca de 15% de tudo que cai em neurologia. É muita coisa. E olhando mais de perto, dentro do universo do AVC, o isquêmico é o grande astro, dominando 70% das questões. Por isso, claro, nosso foco vai ser maior nele. A hemorragia subaracnoide, a HSA, e o AVC hemorrágico intraparenquimatoso vêm logo atrás. Entender essa distribuição já direciona totalmente a nossa estratégia de estudo. Agora, atenção máxima aqui. Se tem uma dica de ouro para a prova de neuro, é esta. Leu no enunciado a palavra súbito ou abrupto, descrevendo um déficit neurológico? Pode ter certeza, a principal hipótese é AVC. Essa é a assinatura clássica de um evento vascular. Isso tem que estar gravado na mente. Bom, agora a gente entra no filé mignon da matéria, o tópico que mais cai nas provas, o tratamento agudo do AVC isquêmico. Ele representa 85% de todos os casos. E aqui, aquela frase "tempo é cérebro" não é só um clichê, é a mais pura verdade. Vamos entender o porquê. Para entender o tratamento, primeiro a gente precisa entender o que é a penumbra isquêmica. Pensa assim, existe uma área central do infarto, o núcleo, onde os neurônios já morreram. Mas ao redor dela tem essa zona de penumbra. Ali os neurônios não estão funcionando, mas ainda estão vivos. Sabe? Eles estão só esperando o sangue voltar a circular. É por essa área que a gente corre contra o relógio. Chegou o paciente na emergência e o protocolo tem que ser rápido. Primeiro o básico, o ABC. Depois, um dextro, porque uma hipoglicemia pode simular direitinho um AVC. E aí vem o passo mais importante, uma tomografia de crânio sem contraste. E por que sem contraste? Porque o objetivo número 1 da tomo nesse momento não é ver a isquemia, que às vezes nem aparece no começo. O objetivo é excluir sangramento. É isso que vai definir o tratamento. Certo, a tomografia não mostrou sangue? Ótimo, temos luz verde para terapia de reperfusão. E a estrela aqui é a trombólise com alterplace, o famoso RTPA. A indicação clássica é para déficits mais importantes, aqueles com NISS maior que 5. E para a prova, alguns números são sagrados. A janela terapêutica é de até 4 horas e meia. E a contraindicação que as bancas amam cobrar? Pressão arterial nas alturas, acima de 185 por 110. Se a pressão estiver assim, não pode trombolizar. É fundamental decorar esses valores. Ok, mas e se o problema for um trombo gigante, entupindo um vaso calibroso, como a carótida ou a cerebral média? Aí entra em cena a trombectomia mecânica. E aqui a coisa muda de figura. A janela de tratamento pode se estender para até 24 horas em casos selecionados. Isso foi uma verdadeira revolução no manejo do AVC. Partindo para a terceira sessão. Já vimos o tratamento agudo, agora vamos para um tema clássico de prova: as síndromes neurovasculares. Aqui, a missão é usar os achados clínicos para descobrir qual artéria foi afetada. É um raciocínio muito elegante. Essa é a pergunta de $1 milhão. E o legal da neuroanatomia vascular é que a clínica dá pistas muito boas sobre onde está o problema. A gente consegue praticamente desenhar o mapa da lesão só com o exame físico. Vamos ver como. Essa tabela aqui é um guia prático. A questão descreve um paciente com fraqueza que pega mais o braço e o rosto e ainda por cima com dificuldade para falar, uma afasia. Isso grita artéria cerebral média esquerda. Agora, se a fraqueza é maior na perna, a gente já tem que pensar na artéria cerebral anterior. E se o déficit for igualzinho, proporcional, em face, braço e perna? A lesão provavelmente é mais profunda, nas artérias que irrigam a cápsula interna. É a clínica guiando a anatomia. Quarta sessão.
Agora vamos virar a chave e falar dos AVCs hemorrágicos. Eles são menos comuns, mas têm causas, apresentações e tratamentos totalmente diferentes. E, claro, são muito importantes nas provas. A grande sacada aqui é a diferenciação. De um lado, o AVCA intraparenquimatoso. O nome já diz, o sangue vaza para dentro do parênquima cerebral. A causa número 1, hipertensão arterial crônica, que vai fragilizando as arteríolas e forma os tais microaneurismas de Charcot-Bouchard. Do outro lado, a hemorragia subaracnoide, a HSA. Aqui, o sangue está ao redor do cérebro, no espaço onde circula o líquor. A causa clássica é a ruptura de um aneurisma sacular. São dois mundos diferentes. E quando o assunto é HSA, essa frase é quase um diagnóstico. A tal da cefaleia entrovoada, ou thunderclap headache. Uma dor de cabeça que começa do nada e atinge uma intensidade insuportável em segundos. É um sinal de alarme máximo, que precisa de investigação para ontem. Vamos aos pontos-chave da HSA que caem em prova. O diagnóstico começa com o atomo sem contraste. Se ela vier normal, mas a suspeita clínica for muito alta, o próximo passo é a punção lombar para procurar sangue no líquor. A complicação mais temida é o vasoespasmo, que pode causar um segundo AVC, desta vez isquêmico. E para prevenir, a regra é clara: nimodipino para todo mundo com HSA. É profilático. Chegamos na nossa reta final. Agora é hora de organizar a casa, juntar todas as peças com uma revisão final, colocando os diferentes tipos de AVC lado a lado para a gente comparar. Essa tabela aqui vale ouro. Olhem só as diferenças cruciais. O sintoma que chama atenção na HSA é a dor de cabeça, enquanto nos outros é o déficit focal. A tomografia inicial pode ser normal no AIT e no AVC isquêmico bem agudo, mas nos hemorrágicos o sangue aparece brilhando, hiperdenso. E claro, o tratamento agudo é completamente diferente para cada um. Ter essa visão comparativa na cabeça na hora da prova faz toda a diferença. E para a gente terminar, uma reflexão. O tratamento agudo salva o cérebro que está em risco agora. Mas e depois? O que vai definir o futuro desse paciente? A investigação da causa, se foi cardioembólico ou aterotrombótico, e a prevenção secundária são que realmente mudam o jogo a longo prazo. Porque o objetivo final não é só tratar o AVC que aconteceu, mas sim fazer de tudo para que ele não aconteça de novo. É isso que define a excelência no cuidado.